pessoal, dando aqui continuidade ao nosso assunto sobre tecido conjuntivo, a gente vai falar agora sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, esse tecido, ele é caracterizado por ele ser flexível, porém, ele serve como primeiro esqueleto. Ele é um suporte rígido, porém flexível, que serve como primeiro esqueleto para revestir articulações, absorver choques e também ajuda no crescimento dos ossos. E eles não possuem sistema nervoso, nem sanguíneo, nem sistema linfático. Então, a característica do tecido cartilaginoso é ser esse suporte rígido, porém flexível. Porque como ele vai participar do crescimento dos ossos, ele não pode ser tão duro ainda. Mesmo ele sendo rígido, ele vai ser mais maleável para permitir justamente o crescimento dos ossos. E outra característica desse tecido é que ele não possui nervos, nem sangue e nem o sistema linfático. Ele vai ser alimentado e nutrido por células do tecido conjuntivo que ficam em torno desse tecido. Então, quais são as células do tecido conjuntivo cartilaginoso? São os condrócitos e os condroblastos. E eles também são formados, como todo tecido conjuntivo, por uma grande quantidade de matriz extracelular. Essa matriz extracelular é formada por fibras de colágeno e elastina, também por água, glicoproteínas, aminas, fibras, essas substâncias que formam sempre a matriz extracelular do tecido conjuntivo. E ele também, o tecido que vai alimentá-lo, né, ser responsável pela nutrição e pela respiração do tecido conjuntivo cartilaginoso, é chamado de pericôndrio. Então, é um tipo de tecido conjuntivo que vai ser lá vascularizado e nutrido e que vai distribuir por difusão, né, esses nutrientes e essas trocas gasosas para o tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, na imagem nós temos condrócitos e condroblastos e essa camada aqui do pericôndrio, que é o tecido conjuntivo que alimenta a cartilagem. E qual é a característica dos condroblastos? Os condroblastos são células jovens e ativas que são responsáveis pela síntese e secreção da matriz extracelular que vai compor o tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, da matriz cartilaginosa. Então, são células vivas, né? Ativas e jovens. Enquanto que os condrócitos, eles se originam a partir dos condroblastos e eles vão ficar aprisionados nessa matriz que é produzida pelos condroblastos. Então, com o tempo, eles vão diminuir sua atividade metabólica e vão focar na manutenção dessa matriz cartilaginosa. Então, os condroblastos vão ser células jovens, enquanto os condrócitos são células maduras de metabolismo mais baixo. E os condroblastos vão ser células jovens que vão produzir essa matriz extracelular. Uma curiosidade, né, sobre o que seria a hérnia de disco. A hérnia de disco, ela é uma cartilagem, né, que fica entre as vértebras da nossa coluna vertebral. Então, entre as vértebras tem um tecido de amortecimento flexível que funciona como uma esponjinha para evitar a compressão entre uma vértebra e outra. Então, a hérnia de disco ela é formada quando há uma lesão nesse disco intervertebral que se achata e se desloca da sua posição normal. Acaba pressionando essa parte do nervo, né, da sua medula espinhal, e isso é que provoca a dor intensa, né? Como essa cartilagem, esse tecido entre uma coluna e outra, ele se desloca, então isso acaba pressionando o nervo e causando dor. Por isso que a hérnia de disco é formada dessa maneira. Então, evitem se agachar de maneira errada, ficar numa posição muito desconfortável,
pegar em peso extremo, sem o apoio certo da coluna, que isso pode causar hérnia de disco a longo prazo. E aí existem vacinas, né? Injeções, tratamento com injeções para dor, ou algumas vezes é apenas cirurgia para tentar reconstruir esses discos de cartilagem intervertebrais. Então, mais informações vocês têm os vídeos online, e qualquer dúvida pode tirar em sala de aula também. E esses exercícios que já estão disponíveis para vocês como atividade lá do BioQuiz. Em relação ao tecido conjuntivo ósseo, então esse tecido ele é especializado, ele é o principal componente do esqueleto. Então, a característica principal do tecido ósseo é que a sua matriz extracelular ela é mineralizada, muito dura e extremamente resistente. Ao contrário do que possa parecer, dentro do seu osso, ele é um tecido vivo, vascularizado, inervado e dinâmico. Então, o osso está sempre em processo de construção e desconstrução. Isso vai depender do seu nível de atividade física, nível de sedentarismo, tipo de alimentação, fatores genéticos, fatores hormonais, que vão atuar de maneira conjunta para a remodelação óssea. Então, as principais funções do tecido conjuntivo são resistência, suporte, proteção e movimento. Então, eles dão resistência e suporte ao corpo, formam o principal componente do nosso esqueleto, junto com o tecido conjuntivo cartilaginoso, e vão ser responsáveis pela nossa locomoção e também pelo nosso suporte, né, para que a gente consiga suportar o nosso próprio corpo. As células do tecido conjuntivo, nós temos a parte celular formada pelos osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Cada um vai desempenhar uma função diferente. E uma matriz extracelular, formada por fibras colágenas, água e também pela parte mineralizada, que é formada por cristais de fosfato e cálcio. E a função de cada um deles, né? Os osteoblastos, eles são células que vão ser responsáveis pela formação do osso. Então, eles vão secretar e sintetizar a matriz óssea e promover a sua mineralização em fosfato e cálcio para criar o tecido ósseo bem duro e resistente como ele é. E essas células são cruciais tanto para o crescimento quanto o reparo dos ossos. Então, aqui existem os osteoblastos. Os osteoblastos, eles têm esse formato mais cúbico, né? E são responsáveis pela formação dos ossos, porque eles que secretam a matriz óssea, que vai ser mineralizada. Já os osteoclastos, eles são células grandes e multinucleadas, que são responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo, dissolvendo e degradando a matriz óssea antiga para permitir a formação de osso novo e mais forte. Um processo que é essencial para a remodelação e manutenção dos ossos. Então, os osteoclastos, eles degradam a matriz extracelular. Eles liberam uma enzima que consegue digerir o colágeno, que é uma fibra que é formada, que se forma dentro da matriz extracelular, um componente da matriz extracelular. E ele também secretam ácidos que conseguem dissolver os sais de cálcio e de fosfato. E é isso que faz a remodelação óssea. Então, quando ocorre uma intensa atividade física, que você está sempre desgastando aquele osso, para remodelar aquele osso, é utilizado então esses osteoclastos. Eles remodelam e tornam aqueles ossos que são mais utilizados, mais resistentes. Já os osteócitos, né? Eles são as células maduras dos ossos, são derivadas dos osteoblastos, que se localizam no interior da matriz óssea, ocupando as lacunas e se comunicando através de canículos. Então, a partir do momento que os seus osteoblastos vão formar, são as células mais jovens, e formam a matriz extracelular óssea, eles acabam ficando aprisionados e a célula amadurece.
se tornando então os osteócitos. E aí, mas eles são células vivas, né? Eles são alimentados a partir de canículos e eles conseguem se comunicar com outras células do tecido conjuntivo ósseo. Então, sua principal função é a manutenção do tecido ósseo, incluindo a regulação do metabolismo e a liberação de fatores de crescimento. Então, nesse processo de remodelação óssea, como é que acontece de maneira geral, né? Continuando aqui, ainda estou com tosse. Então, a remodelação óssea é um processo contínuo e coordenado, tanto de formação do osso como de reabsorção do tecido ósseo, que ele vai ser essencial, né, para a manutenção da integridade da estrutura do esqueleto, a reparação de microdanos e a regulação da homeostase, tanto do cálcio quanto do fósforo. Então, você tem que o osso ele é um tecido que não é estático. Então, a partir do momento que você nasce, ele já vai começando a ser formado e ele é remodelado. Essa remodelação vai ser produto de vários fatores. Fatores de crescimento, fatores hormonais, taxa de alimentação, o seu grau de sedentarismo e de atividade física. Então, tudo isso vai coordenando a ação tanto de osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Os osteoblastos vão ser responsáveis pela formação daquele osso, os osteoclastos pela remodelação e os osteócitos vão ser a célula madura que vai manter, então, aqueles ossos, a matriz óssea, atuando lá no seu ossinho. E a gente pode, como é que ocorre quando o osso é quebrado, né? Então, quando ocorre a quebra, né, a fratura de algum osso, então rompe-se vasos sanguíneos e o osso é quebrado, né? Então, ocorre a formação desse coágulo sanguíneo, aí vai atuar outros tecidos, como as plaquetas, para evitar estancar esse sangue. E o início do reparo ocorre com a formação desse calo macio. Então, essa nova matriz extracelular que vai sendo formada, vai sendo o trabalho em conjunto dos osteoblastos e osteoclastos para remodelar esses ossos e para formar uma nova matriz extracelular. Aí ocorre a formação de um osso novo e a reconfiguração dos vasos sanguíneos. E aí, quando tudo é restabelecido, né, o osso ele é refeito e os vasos sanguíneos são regenerados. Às vezes, quando é criança, você consegue mobilizar e o próprio osso naturalmente refaz, né, esses pontos. No adulto, às vezes, é mais difícil. Então, às vezes, são colocados pinos para guiar essa formação do osso e que ele não saia do local. Aí vai depender da gravidade da fratura e do nível de atividade da pessoa. Então, normalmente, quanto mais adulto, né, mais difícil é para refazer. E aí você tem a colocação de pinos, para o seu osso não ficar deformado. Se for uma fratura simples em crianças, às vezes não precisa de pino. Você imobiliza e aquele osso cresce sozinho. A sua atividade metabólica é maior quando você é criança do que quando é adulto. E aí o osso também tem várias partes, né? Então, o disco epifisário, essa parte aqui, onde você vai ter um tecido em crescimento. Então, você tem essas partes onde existe a cartilagem que vai permitir o crescimento longitudinal desse osso. E a parte do periósteo, onde você tem as células que são responsáveis pela produção de um novo tecido ósseo. E dentro do osso você tem a nossa medula, né? Tem vasos sanguíneos, a medula óssea, onde vai ser formada as células do tecido sanguíneo, tanto as células dos glóbulos vermelhos, quanto dos glóbulos brancos, quanto as plaquetas. E ele é um tecido vivo, né? Ele é inervado, tem nervos, tem sistema linfático e tem sistema sanguíneo. Em relação aos tipos de ossificação, né? Você tem o tipo intramembrana ou intramembranosa
e a endocronal. Esse assunto é mais curiosidade, né? Não vai ser cobrado na prova de vocês. Mas a ossificação intramembranosa, ela ocorre diretamente no mesênquima, sem a necessidade de um molde de cartilagem. E ela vai ocorrer em ossos chatos, como os do crânio, da bacia. São ossos achatados. Então, eles são mais largos e mais finos. E a endocrondal, ela vai se utilizar daquele modelo da cartilagem para formar um novo osso, sendo responsável pela formação de um osso longo. Então, aqui é a maioria dos nossos ossos longos, né? Tomar aqui essa imagem para vocês. Esse aqui seria um osso onde ocorreria esse tipo de ossificação endocrondal. Então, vai ter um molde, uma espécie de molde de cartilagem. E aí, esse molde de cartilagem, ele vai sendo substituído ao longo do tempo pelo osso verdadeiro. E aí ocorre a formação do tecido ósseo. Então, tem alguns vídeos para vocês aqui disponíveis, vocês podem assistir, tem mais detalhes. E essa atividade também está presente no nosso BioQuiz, então vocês façam. Então, por enquanto é só, gente. Quando for na próxima aula, a gente retoma já com tecido muscular. Vai ser nossas últimas aulas. Até semana que vem.